Olá, você está chegando no canal através desse vídeo, seja bem-vindo. Esse vídeo, como vocês já viram aí na thumb, é para falar do Renato Russo, aquele que foi considerado por muitos, por uma geração inteira, o grande nome do rock nacional, principalmente entre os anos 1980 e 1990, né? Mas será que Renato Russo foi isso tudo ou é só uma obra assim de marketing, né? Será que ele realmente é esse gênio todo que fala? Ou é só mais um produto da mídia, né? Pois eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou responder logo, não vou deixar você esperando até o fim do vídeo. Sim, Renato Russo foi um grande gênio do rock nacional, um dos grandes gênios da música brasileira em todos os tempos. Renato Russo, o grande gênio da música brasileira de todos os tempos. Isso você pode ter certeza. Ele está aí na prateleira de cima dos compositores, dos intérpretes e dos cantores. Ele tem um vozeirão muito interessante. Eu acho muito difícil que alguém no Brasil nunca tenha ouvido falar da Legião Urbana, a não ser que você seja um recém-nascido. Mas se você tem para mais de 30 anos, com certeza você já escutou Legião Urbana em algum momento. Você já ouviu a obra da Legião Urbana em algum momento. Se você é adolescente, deve ter ouvido, mas não deve ter se inteirado muito sobre a Legião Urbana. E eu vim trazer aqui 5 músicas, é uma dica minha de 5 músicas para quem quer se inteirar sobre a Legião Urbana, saber se realmente é isso tudo. E você que já conhece essas músicas, possa ouvir melhor. Mas deixa eu só falar um pouco do Renato. O Renato nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960, né? E morreu em 11 de outubro, também no Rio de Janeiro, de 1996, vítima da AIDS. Naquela época, contrair o vírus da AIDS era uma sentença de morte. Assim foi para Renato Russo, assim foi para Cazuza, assim foi para Freddie Mercury e tantos outros. Porque nós não tínhamos ainda os medicamentos e o controle que nós temos hoje. Hoje, uma pessoa portadora do vírus HIV, ela vive aí 40 anos, 50 anos, sei lá quanto tempo, vai morrer de velhice e não morre do vírus, né? Porque hoje o controle é muito grande. Na época, não existia isso. A AIDS tinha acabado de chegar no mundo, digamos assim, e a ciência ainda buscava um controle sobre esse novo vírus, que acabou ceifando muita gente e infelizmente Renato foi nesse meio aí. Mas o Renato, e aí em 96, né, nessa data, 11 de outubro, também acabou a Legião Urbana, né? Porque aí Legião Urbana sem Renato Russo não existe. Ainda há shows da Legião Urbana aí com os que sobraram da banda, né? O Dado Villa-Lobos, o guitarrista, o Marcelo Bonfá, o baterista. Eles convidam um vocalista e outros músicos e estão fazendo turnê pelo Brasil. Vez por outras eles fazem alguns turnês e é muito legal isso. Eles levarem e perpetuarem a obra do Renato em todo o país. Muito legal para quem não pôde ir a um show da Legião Urbana. Pode pelo menos ver o guitarrista original, o baterista original e sentir um pouco da vibe da Legião, sabendo que não é a mesma coisa sem o Renato. Mas o Renato realmente foi o grande gênio da música popular brasileira, do rock nacional. Eu chamo de o triunvirato do rock nacional. Cazuza, Renato e Raul Seixas. Esses três aí estão em um outro nível no que diz respeito a todos os outros compositores e cantores do rock nacional, com respeito a todos eles, que eu gosto muito de todos eles. Dos grandes, eu tenho muitos, se eu fosse listar aqui, ia acabar esquecendo gente, então não vou falar, não vou listar ninguém. Mas realmente esses três aí são, sem dúvida alguma, os três maiores. E Renato, ele meio que incomodou tanto, porque primeiro veio o Raul, dos três primeiros foi Raul a fazer sucesso, depois veio o Cazuza e por fim o Renato. Mas o Renato, entre aspas, incomodou no bom sentido, ao ponto de quando ele lançou a música Que País é Esse?, um punk rock bem legal, um punk rock desses que criticam realmente o sistema da nação, o Cazuza, certa feita, deu uma entrevista numa rádio e disse, olha, perguntaram se você já tinha ouvido essa banda nova, se tinha ouvido o Renato, e ele disse, olha, eu ouvi, e eu acho que eu tenho que melhorar muito minhas composições, porque esse cara é fera. E aí, logo em seguida, o Cazuza lança Brasil, que ele mesmo disse que foi inspirado ou motivado, digamos assim, por Que País é Esse?, da Legião Urbana. E os dois depois
se tornaram grandes amigos, ao ponto do Renato tocar no show em homenagem à morte do Cazuza, em homenagem ao Cazuza, não à morte, em homenagem ao Cazuza, assim que ele morreu. O show Viva Cazuza, Renato tocou nesse show. Então eles foram realmente grandes parceiros, grandes amigos. Mas Renato nasceu no Rio de Janeiro, mas sua infância e sua juventude passou-se em Brasília. Lá é onde ele conheceu uma galera que se intitulou Turma da Colina. Essa Turma da Colina era, digamos assim, culturalmente tão forte que daí saíram bandas como Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial. E a primeira banda punk, talvez a primeira banda punk do Brasil, que foi o Aborto Elétrico. Do Aborto Elétrico eles se desmembraram e saiu Legião Urbana e Capital Inicial. E o Dinho Ouro Preto, o vocalista do Capital Inicial, ele fala que o Renato ele era diferente de toda a turma. Ele era meio que um ídolo, porque ele era o cara mais culto de todos. O cara que lia mais, o cara que ouvia mais rock, o cara que tinha os discos que vinham de fora, por ele ter um poder aquisitivo legal. Ele ia lá e buscava. O Renato já falava inglês fluentemente na época. Então, assim, era um cara que estava à frente do seu tempo. E tudo isso, esse cabedal todo, fez com que ele... na verdade, isso formou o compositor e o artista. Ajudou a formar o compositor e o artista Renato Russo. E aí, ele virou um ídolo, realmente. E daí, para gravar o primeiro disco, com a ajuda do Paralamas do Sucesso, que já era uma banda que já tinha gravado, e o Herbert Viana, o paraibano Herbert Viana, é quem levou a primeira fitinha da Legião Urbana com a música Geração Coca-Cola e um outro arranjo. Não era essa Geração Coca-Cola que a gente conhece, bem punk, né? Era um arranjo mais melódico. E ele levou para a gravadora gostou e contratou a Legião Urbana. Depois o Plebe Rude gravou, e o Capital Inicial gravou, e etc. Se eu não me engano, a ordem é essa. Mas, enfim, Renato transformou-se realmente, entre os anos 80 e 90, foi o grande nome do rock nacional. E era, sim, um grande gênio. Era, sim, um cara à frente do seu tempo, um cara fora da curva, um grande cantor, um grande compositor, um grande artista. Infelizmente, como todos nós não somos perfeitos, ele era um cara extremamente depressivo, alcoólatra, essa depressão levou ele ao alcoolismo, uso de drogas. Era um cara que não lidava bem com a questão da paixão, dos amores, tanto é que a boa parte da obra da Legião Urbana fala muito disso, tem essa tensão nas letras do Renato, essa melancolia, essa tristeza. Você vê claramente essa tristeza em boa parte da obra da Legião Urbana, em boa parte das composições do Renato Russo, porque ele acaba se apaixonando por um rapaz e, segundo dizem, foi esse rapaz que teria passado o vírus da HIV para ele, mas eu acho que são teorias. Talvez ele tenha pego até através de drogas injetáveis, não sei. Essa parte aí eu não me interei. Eu me entero mais pelo artista. Mas o Renato é realmente tudo isso aí que se fala. Ele é o cara. E eu separei 5 músicas para você que é adolescente e não conhece a obra da Legião Urbana. Ouça essas cinco músicas. Eu não posso tocá-las aqui, obviamente. Tem os direitos autorais aqui do YouTube. Mas você busca isso, facilmente acha isso. Até aqui no próprio YouTube. Ouça essas 5 músicas. E para você que já conhece a obra, ouça também, agora talvez com novos olhos. A primeira música que eu quero falar é a icônica música Tempo Perdido, de 1986. Essa música ela faz uma reflexão sobre o tempo e a juventude, com a famosa frase "somos tão jovens". É como se estivesse dizendo assim, nós somos tão jovens até quando? Ela brinca com esse tempo, essa reflexão do tempo, né? De sermos jovens, até quando seremos jovens, até quando teremos o ímpeto, até quando teremos a força para reclamar, para reivindicar, até quando, né? Seremos tão jovens. Muito legal essa música, ouça ela porque é um ícone do rock nacional. A segunda música, também de 1986, essas duas músicas de 1986 estão num disco chamado 2, que é o segundo disco da Legião Urbana. A segunda música é Índios, que é uma crítica à perda da inocência do nosso povo.
a perda da inocência do povo brasileiro, como o povo brasileiro é manipulado, né? E isso é muito bem representado na relação com os índios, na relação dos portugueses, dos europeus com os índios, como eles manipularam isso de uma forma a enfiar a goela abaixo a cultura europeia nos índios, né? Desde vestimentas, religião, costumes e etc., até escravizarem os índios, né? Então, essa facilidade que o povo brasileiro teve e sempre teve e tem até hoje de ser manipulado, as massas serem manipuladas por tudo, pela música, pelo mainstream, pelos governantes, pela TV, por tudo. E hoje, recentemente, se Renato Russo estivesse hoje ainda vivo, ele iria dizer como vocês são manipulados pelos influenciadores digitais. A gente é manipulado por mentes, às vezes, muito menos inteligentes do que as que estão sendo manipuladas, por incrível que pareça. A terceira música, essa talvez seja o maior clássico da Legião Urbana, de 1989, Pais e Filhos. Pais e Filhos é uma abordagem sobre conflitos familiares. Ela fala também de suicídio, Renato dizia isso, num programa livre, do antigo programa livre que tinha no SBT com o Serginho Groisman, ele falou, olha, eu fico meio preocupado com essa música que vocês pedem tanto. Essa música fala de suicídio. Ela fala de suicídio, ela fala de conflitos familiares, da importância do diálogo nesses conflitos familiares, né, que muitas vezes são conflitos de gerações, de pais, de filhos, os pais com sua idade, os filhos com a sua adolescência transgressora muitas vezes. Então ela faz essa abordagem, né, dos conflitos familiares. Quarta música é uma música chamada Ainda é Cedo, de 1985. Ela fala dos anseios anseios do amor, mas de um amor não correspondido, que leva também a uma ansiedade, né? Anseios e ansiedades de um amor não correspondido. Como eu falei no começo do vídeo, Renato era esse cara do amor não correspondido. Ele não se dava muito bem com a questão da paixão do amor, e ele fez essa música abordando esse tema, né? Os anseios, as ansiedades, os problemas que trazem você se apaixonar e não ser correspondido. A última música é uma música bem lenta, uma balada romântica. Ainda é Cedo também é uma balada romântica. Mas essa quinta música é uma música giz, aí já dos anos 1990 e 1993. Ela traz uma metáfora sobre o quão a vida é efêmera, né? Ela fala também dos sentimentos sobre os sentimentos humanos. Ela fala sobre os sentimentos humanos. Ela é uma metáfora sobre a vida efêmera, né? Ela faz essa metáfora, como a vida é efêmera, como a vida é fugaz. Os barulhos que vocês tiverem ouvido aí é meu filho aqui bagunçando aqui, né? Aqui fora. Ele está bagunçando ali, deve estar sendo captado, mas enfim. Enquanto a vida é efêmera e os sentimentos humanos, e essa música chega a ser quase lúdica. Ela tem um verso muito bonito que eu gosto muito, que ele fala: desenho toda calçada, acabo o giz, tem tijolo de construção, eu rabisco o sol que a chuva apagou. Vejam que verso bonito, que verso lúdico, né? Esse era o grande Renato. Saía da revolta de Que País é Esse para o lúdico de giz, com a mesma desenvoltura, com a mesma genialidade, com a mesma maestria na composição. Grande Renato Russo, grande Renato Manfredini Júnior. Nasceu Renato Manfredini Júnior, adotou o nome Renato Russo e foi assim que ele ficou conhecido em todo o país como o maior nome do rock nacional. Viva Renato Russo! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like nesse videozinho para fortalecer. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Se inscreva no canal e quando se inscrever, clica aí no sininho para ser avisado dos novos vídeos, tá certo? Compartilha nas redes sociais, vamos ajudar esse canal a crescer. Até a próxima e eu fui!